Olá, nação, tudo bem? Olha, hoje às 20 horas, aqui no canal, quarta-feira, dia 19 de agosto de 2026, nós estaremos tendo aí mais uma etapa dessa live, Odes de Salomão. Nós vamos estar trazendo aí, agora à noite, Odes, capítulo 14, verso 15. É uma live, então eu estou fazendo um vídeo chamada para você que tem alguém que muitas vezes perdeu a vontade de viver. A pessoa ela tem vontade de não viver mais devido à depressão, devido a tantas coisas que aconteceu na vida dela, ou talvez você esteja passando por isso, você que está me ouvindo. Então, essas duas odes, elas formam uma sequência muito interessante. A ode 14 fala da presença e proteção de Deus. A ode 15 fala da revelação do conhecimento e da vitória sobre a escuridão. O ode 14, ali mostra que Deus ele vem como uma proteção, um guia, uma fonte de alegria. Deus é a luz que guia. Então a ode começa com uma imagem muito forte. Assim como o sol é a alegria daqueles que buscam por uma causa no dia. Minha alegria e minha pausa do dia, minha alegria e minha luz são o Senhor. Veja que Yahweh, o nosso Deus Yahweh, é apresentado como luz, descanso e alegria. Então a ideia é que, assim como o ser humano procura descanso depois do esforço, o autor encontra em Deus seu lugar de repouso. Todo o mundo procura algum lugar onde possa descansar interiormente. A ode coloca o Deus Yahweh como esse lugar de segurança. Então Yahweh, o nosso Deus, ele é visto como Pai. O autor declara que seus olhos estão voltados para Deus e que recebeu a alegria dele. Não é uma relação representada apenas como religiosa ou ritual. Existe uma linguagem de proximidade e confiança. Então a fé aparece aqui como relacionamento. Olha para Deus, confia nele e encontra nele segurança. Então o Deus Yahweh, nosso Senhor, nosso Pai, ele afasta a piedade de nós? Bom, o texto pede o seguinte: não afasta tua piedade de mim. Então aqui aparece uma súplica para que a misericórdia e a presença divina permaneçam próximas. Então o autor não está dizendo que o Deus Yahweh abandonou definitivamente. Ele está pedindo continuidade da proteção e da graça. Então o nosso Deus Yahweh dirige a vida até o fim. A ode pede que a mão do nosso Deus Yahweh conduz o autor. Estende para mim, ó Senhor, tua mão. Eu estou dizendo Yahweh para você que é novo, porque Yahweh é um nome pelo qual foi profetizado que o povo do nosso Criador conheceria o seu nome. E aqui está dizendo, e pede que essa direção permaneça até o fim. Então a imagem é de alguém que não quer caminhar sozinho. O livro também fala de proteção contra o mal. O autor ele pede, protege-me do mal, e deseja permanecer junto de Deus e produzir frutos de amor. Então aqui aparece uma ligação importante entre proteção e transformação. Deus Yahweh não apenas protege, mas o protegido deve produzir frutos. Então não adianta Deus te proteger se você não dá fruto. Não é verdade? Você não pode proteger uma pessoa que ela continua errando. O texto também vai falar em conhecer os salmos e encontrar fruto. Então o autor pede, ensina-me os salmos de tua verdade. Isso é interessante, porque a verdade não aparece apenas como informação intelectual. Ela deve produzir fruto na vida da pessoa. Esse texto também vai falar
O capítulo 14 vai falar do Espírito Santo como aquele que ajuda e concede dons. Dons quer dizer domínios. Então a ode menciona: concede a minha harpa de teu Espírito Santo. Então o Espírito Santo aparece associado ao louvor, à expressão e à capacidade de responder a Deus. A imagem da harpa transforma a pessoa em instrumento de louvor. Conclusão da ode 14. Tá? Então a narrativa pode ser resumida assim: luz, alegria, descanso, proteção, direção, verdade, Espírito Santo e louvor. Então a pessoa ela começa procurando luz e termina desejando tornar-se instrumento dessa luz. Então, gente, a ode 15, ela é conhecimento, ela é a salvação, ela é a vitória sobre a escuridão. Olha a vitória sobre a escuridão que nós falamos na live de hoje às 11 horas. Então a ode 15, ela muda um pouco o foco. Agora o tema principal é conhecimento e revelação. Deus concede conhecimento. Então o autor afirma que recebeu conhecimento e que por meio dele foi alcançado pela salvação. O conhecimento aqui não é simplesmente, estou falando da ode 15, né? Não é simplesmente acumular informações, é conhecer aquilo que Yahweh revelou e através desse conhecimento compreender o caminho da salvação. Depois nós vamos ver aqui que o Deus Yahweh é o sol e a luz. Né? Novamente aparece a imagem da luz. O Deus Yahweh é apresentado como aquele que ilumina e faz desaparecer a escuridão. Então existe, portanto, uma continuidade muito bonita entre as duas odes. A ode 14, Deus é minha luz. A ode 15, essa luz também produz conhecimento e salvação. E também temos a luz que ela revela a verdade. Então a ode fala daquilo que Deus concedeu ao autor da grandeza e da sua bondade. Então a luz, ela não serve apenas para iluminar o caminho, ela permite enxergar aquilo que antes estava oculto. Então a ignorância pode ser comparada à escuridão. Quando algo é compreendido, a pessoa passa a enxergar de maneira diferente. Então entendimento é você acender a luz que estava apagada no meio da ignorância, daqueles que não queriam que nós viéssemos a entender o que muitas vezes eles não nos ocultam, até permite que nós venhamos conhecer. Mas o entendimento ele não se acende porque o conhecimento vem de pensamento. E como a gente não pensa, a gente já nasce com paradigmas, com pensamento de outras pessoas, então a gente nunca chegamos a ligar a nossa luz. Então o autor declara: eu abandonei o medo do erro. Então a gente não pode ter medo de errar. A gente tem que fazer mesmo sabendo que estamos propensos a errar. Então isso é importante. O conhecimento recebido produz uma mudança interior. Então aquilo que antes provocava medo deixa de dominar a pessoa. Ah, mas então eu posso errar? Não, você não pode errar. Porque se você quiser errar, você vai estar cometendo mal. Você tem que construir uma vida praticando bem. Se você errar praticando bem é uma coisa. Agora, você querer errar é outra coisa. Então, isso é muito importante. Então a salvação ela é apresentada como libertação, e não apenas de uma condição externa, mas também de uma angústia interior que está na nossa alma. Por isso que a alma continua respondendo, mesmo que o corpo ele morra. Então a salvação ela vem por meio de Deus. O autor afirma que recebeu a salvação por meio dele, não por meio de religião, de templo, de líder. Então a sequência é: conhecimento é o abandono do medo, é a confiança, é a salvação. Então o Deus Yahweh concede generosidade e beleza. Veja que o nosso canal sempre está sendo presenteado. Isso é a generosidade de Deus usando as pessoas que nos amam. Então a ode afirma que Deus concedeu sua generosidade e sua grande beleza. Ou seja, aquilo que o autor possui não é apresentado como conquista exclusivamente pessoal. É recebido como dom, domínio. A morte perde seu domínio. Então no final aparece uma afirmação muito forte sobre a morte.
a morte foi destruída diante de mim. Nós vamos ler nesse Ode 15. E a sepultura é apresentada como tendo perdido seu poder. Então isso conduz a narrativa para a ideia de vitória sobre a morte. Então a ligação entre as Odes 14 e 15, aqui está talvez a parte mais interessante para esse mapa de narrativa, né? Então nós vamos aprender nessa live que a Ode 14 vai falar do Deus está comigo, Ele é a minha luz, Ele me dá alegria e descanso, Ele me protege, Ele me guia, Ele me ensina a verdade. E o Espírito Santo me capacita a louvar. E a Ode 15, Deus me revela a verdade, recebo conhecimento, o medo do erro é abandonado, recebo salvação, a escuridão perde seu poder e a morte é vencida. Bom, o tema central das duas Odes é o seguinte, nós podemos colocar em uma única frase: aquele que encontra Deus como sua luz recebe direção, recebe conhecimento, proteção, salvação, até que a escuridão e o poder da morte percam seu domínio. E tem uma coisa particularmente interessante aqui para o estudo que eu venho trazendo. A linguagem das Odes de Salomão é muito experiencial, né? O autor não está simplesmente dizendo Deus existe. Ele descreve o que acontece com a pessoa que se aproxima dele. E ela recebe luz, ela recebe alegria, ela recebe conhecimento, ela recebe proteção, ela recebe direção, capacidade de louvor e esperança diante da morte. Então essa live vai estar muito forte, lembrando que aqui vai falar do saltério. O saltério é um instrumento de corda, onde os salmos são cada corda desse saltério. E as odes são as notas que determinam as sentenças. Então tudo isso nós veremos com vocês hoje às 20 horas, nessa live que nós estamos preparando diretamente para você.